Enzo, o Coro voltou na direção do jogador, que é Júnior. Júnior para a área, corta Rocha. Rocha de cabeça para o lado, a pelota vai para Edson. Volta contra a carga. Prepara-se agora o Botafogo. Mendonça bateu Júnior. Atirou, é golaço! Final, agora no placar, Marcelão Fogão na área, galera. E aí, rapaziada, tudo bom? Tudo bem. Vamos falar de Botafogo, vamos falar aí de Emerson Urso. Emerson Urso estaria sendo cotado para ser um jogador negociado pelo Botafogo para a Rússia. E a Rússia está de olho no Emerson Urso. Tem alguma coisa urso na Rússia, urso em outros lugares. Eu acho que na Rússia deve ter urso sim, mas eles estão querendo mais um urso. E é o nosso Emerson Urso, que jogador de 22 anos, Botafogo contratou, pois negociou, emprestou 2 vezes, voltou esse ano, e o jogador agora interessa inclusive ao CSKA da Rússia, de acordo aí com o jornalista Fábio Aleixo. Então o Emerson Urso poderá ser um dos primeiros a deixar o Botafogo e quem sabe o jogador tenha aí uma boa passagem aí no futebol russo, o Urso na Rússia. Quem sabe isso pode ser bom para o jogador e também para o Botafogo, que deve ter pago uma merreca no passe desse jogador. De acordo com o Vene Casagrande, o Vasco da Gama chegou ao limite, ou chegou aonde o Botafogo disse que iria começar a negociação, e o Vasco chega a 15 milhões, mas o Botafogo rejeita a proposta. John Textor gosta de Marlon Freitas, ao contrário de muitos torcedores do Botafogo que pegaram ranço de Marlon Freitas após aquela piscadela no jogo contra o Palmeiras, onde o jogador, mais uma vez explicando, deu um migué numa falta, o árbitro marcou a falta, ele, pensando que estava enganando a arbitragem, piscou para algum companheiro e a câmera pegou o jogador piscando e ele deu aquela piscadinha, assim como desce uma piscadinha aqui agora, pegou o jogador piscando e muita gente trouxe para o coração aquela piscadela que o Marlon Freitas deu, independente de ele ter jogado bem ou mal. Aquilo ali foi apenas uma coincidência muito negativa, muito ruim, mas que o jogador ficou caracterizado, ficou estereotipado pela piscadinha, classificando o jogador por piscadinha e tal. Acho que não tem sentido isso. Muita gente fica associando uma coisa com a outra, quando na realidade o cara estava piscando porque ele conseguiu enganar a arbitragem e logo depois sai o gol do Palmeiras. Com certeza iria dar problema, o pessoal iria pegar isso como uma coisa negativa, e foi exatamente o que aconteceu. Então o Marlon Freitas, para muitos o Marlon Piscadinha, ele deverá continuar no Botafogo. Inclusive o John Textor vai propor uma renovação de contrato com ele, quer dizer, uma prorrogação de contrato por mais um ano. Então o Marlon Freitas definitivamente não irá reforçar o Vasco da Gama e pode ser sim um jogador útil ao elenco do Botafogo, pode ser um jogador aproveitável, como sempre foi, um jogador que tem as suas limitações no âmbito de comportamento dentro de campo, velocidade, esse negócio todo. O estilo de jogo dele talvez não agrade a muitos, mas é um jogador que tem boa técnica,
tem bom controle de bola. No meu meio de campo, se eu fosse escolher um meio de campo, eu não o colocaria, porque eu queria dar liberdade, inclusive para jogadores, talvez eu daria liberdade para mais alguns jogadores, inclusive eu não colocaria ele para jogar nem de primeiro nem de segundo, talvez eu jogasse com ele um pouco mais à frente, justamente para aproveitar a parte que ele tem de melhor, de articulação de jogo, e não na zona do agrião, onde a gente sabe que o jogo é pegado, é muito físico, e talvez ele não tenha essa qualificação. Com relação à proposta, realmente eu acho que reforçar o adversário sempre, né, devemos pensar duas vezes em reforçar o adversário muito próximo aqui. Logo, temos 2 clássicos sempre com eles aqui, ou 4, dependendo do Campeonato Carioca. Podemos até na Copa do Brasil enfrentá-los, então eu não sou a favor de reforçar o adversário. Bom, a LDU assusta. A LDU, time que estreou perdendo para o Universitário no Peru. A LDU, um time que foi campeão da última Sul-Americana, um time que eliminou o São Paulo ano passado. Teve algumas mudanças? Teve, mas continua sendo uma equipe forte, principalmente em casa. Então, o que pensar do Botafogo, que vem de troca de treinador, saiu o interino, entrou Arthur Jorge, e vamos pensar com a cabeça. O Botafogo contra a LDU, ele joga pelo empate ou por uma vitória. Não pode perder os 3 pontos lá, porque você perde os 3 pontos lá, com certeza você vai ser obrigado a vencê-los aqui. O Botafogo conquistaria 2 vitórias, 6 pontos contra o Universitário, hipoteticamente falando, contra a LDU mais 4 pontos, 10, e conquistando um empate contra a equipe do Júnior Barranquilla seria 11. Garantia de segundo lugar? Não sei, mas provavelmente sim. Se o Botafogo ganha do Júnior Barranquilla lá, ele pode até, de repente, empatar com o Universitário fora de casa. E também fica mais ou menos da mesma coisa, só que ele enfraquece o Júnior Barranquilla em questão de pontos. Então ele poderia pegar a vaga até do Júnior Barranquilla. Se ele faz 4 pontos em cima da LDU, ele enfraquece a LDU na contagem geral de pontos. Então acho que 11 pontos o Botafogo consegue, pelo menos a segunda colocação do grupo. Mas para isso acontecer, teria de acontecer da maneira que nós falamos aqui. Então, a LDU assusta? Assusta pelo retrospecto recente, é campeã da Sul-Americana, já eliminou equipes fortes, e também pelo momento do Botafogo, que é um momento que o Botafogo vem com um treinador que chegou, não tem nem 5 dias, vai ter que fazer o time render, talvez o que não rendeu ainda esse ano, a não ser em uma outra partida, mas os adversários foram bem... Numa outra partida em que os adversários não exigiram tanto, e então não podemos saber se o Botafogo realmente vai virar a chave depois do jogo contra o Júnior Barranquilla. Então é isso aí, galera. Dê um like, acione o sininho, se inscreva no canal. Venha ver as nossas lives diárias todos os dias, 19 horas e 50 minutos. Fui!